A Rádio Federal passa a apresentar programa Polícia Cidadã. Discutindo com a sociedade um novo modelo de segurança pública. Entrevistas, dicas de segurança, notícias, recebimento de denúncias. Apresentado pelos delegados federais Marcelo Itagiba e Cleiton Bezerra. Uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro. Direção: Mauro Malê. Coordenação geral: Cleiton Bezerra. Aqui, a sociedade tem mais voz. Polícia Cidadã. Sejam bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, ao programa Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem voz. Eu sou o delegado Cleiton Bezerra e, ao lado do delegado Marcelo Itagiba, vamos interagir com vocês e buscar a construção de um novo modelo em segurança pública com a participação da sociedade. Hoje, temos a honra de receber em nosso programa o delegado de Polícia Civil, Ruchester Marreiros, que vai conversar conosco a respeito do tema audiência de custódia. Bom dia, delegado Ruchester. Bom dia, doutor Cleiton. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz em poder falar aqui aos ouvintes, aos colegas, delegados, a toda a população, qual é um assunto importante, interessa, é que todos saibam um pouco mais detalhadamente dos reflexos disso para a população, né? E a questão não gira só em torno de debates acadêmicos, ela possui reflexos imediatos à população. É importante que ela saiba o papel da Polícia Judiciária nesse contexto. Muito tem se falado desse instituto em algumas mídias, mas ele nunca é explicado. A população não entende se isso vai ser bom ou se vai ser ruim, né, no seu dia a dia, na sua vida. Explica para a gente um pouquinho quais são as origens desse instituto. Sim, a audiência de custódia na verdade, esse termo, audiência de custódia, ele está sendo nominado aqui pelo nosso país. Em outros ordenamentos, isso significa a apresentação do preso imediatamente a uma autoridade que tenha poder de decidir sobre a sua liberdade ou sobre a sua manutenção da captura inicial, né, da prisão em flagrante. Ou seja, a pessoa presa em flagrante ela é levada imediatamente à frente de uma pessoa do sistema penal, de justiça criminal, vou usar os termos inclusive usados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, já que a origem normativa, a origem fundamental é de lá, né, do Pacto, são dos Tratados de Direitos Humanos. Então, os ordenamentos que são jurídicos, que ratificam o tratado, efetivam isso internamente através de mecanismos que façam valer esse direito do preso ter a oportunidade de falar a sua versão na frente de alguém que efetivamente decida se ele fica preso ou livre. Isso, em linhas gerais, é a audiência de custódia, é o que se chama audiência de custódia, mas nada mais é que uma audiência de apresentação, né? Uma apresentação para quem possa proferir essa decisão. Isso não tem muito a ver, ou quer dizer, a sua origem não tem base em algumas ditaduras onde havia tortura com preso, esse tipo de coisa? Hoje, por que isso vem à tona? O Brasil ratificou o Pacto de São José da Costa Rica, para que a gente entenda, o Pacto de São José da Costa Rica na verdade, o nome originário é a Convenção Americana de Direitos Humanos. E é americana porque ela vale para o continente americano. O sistema de proteção de direitos humanos, ele é regionalizado. Então, você tem um sistema europeu, um africano e um americano. Então, como se fosse a constituição do sistema de proteção aos direitos humanos na América, seria essa Convenção Americana. Estaria, inclusive, para alguns ordenamentos, acima da própria Constituição de um país. Isso, para alguns juristas, poderia representar
uma violação à soberania dos estados, mas não significa violação à soberania, porque no exemplo do Brasil, a própria Constituição, no seu artigo 4º, inciso 2, ela diz lá que um dos objetivos do Brasil no âmbito internacional será dar prevalência ao Tratado dos Direitos Humanos. Então, isso já é uma janela, que a própria doutrina denomina de janela de comunicação entre o sistema interno e o internacional. Isso faz com que nós tenhamos que aplicar internamente esses tratados de direitos humanos. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, é de que esses tratados eles já estão valendo no Brasil, porque já foram ratificados em 1992. Ou seja, ele já está em vigor há muitos anos. E a questão é por que só agora você suscita esse questionamento de que nós estaríamos violando os tratados de direitos humanos. E outro questionamento é, se está havendo violação a esse tratado de direitos humanos, e se trata de uma nulidade absoluta, porque você está privando as pessoas de um direito em convenções internacionais, então todas as prisões realizadas até hoje elas deverão ser revistas. Todos os presos hoje deveriam ser apresentados, todos os 711 mil presos, tirando desses 711, 42% de presos provisórios, deveriam ser imediatamente apresentados ao juiz para reavaliar essa prisão deles. Ou seja, se essas prisões em flagrantes anteriormente foram realizadas sem essas audiências de custódia, significa que essas prisões são ilegais. Ou se relaxa imediatamente os 42% presos, ou se coloca todos eles na frente dessa autoridade que pode ser o delegado de polícia ou o juiz. O que vem se propagando de forma equivocada é que só o judiciário seja o responsável pela essa audiência de custódia, o que é um equívoco. Porque se fosse assim, a audiência não seria de custódia só, ela seria a audiência judicial de custódia. E, na verdade, o que se preconiza é a possibilidade de se dar liberdade a alguém que tenha direito à liberdade, porque a Constituição diz lá, ninguém vai ficar preso quando a legislação autorizar a liberdade provisória. Não diz, não limita quem faça essa decisão, não limita quem tenha que decidir. Diz que a legislação irá decidir quem é que vai decidir sobre a liberdade. Então, isso significa dizer que pode ser o delegado de polícia ou o juiz. Então, qual é o impacto disso para a sociedade? Um tratamento cidadão humano já em sede policial. É um equívoco demonizar a atividade da polícia como se ela não pudesse ser capaz de garantir direitos fundamentais. A garantia de direitos fundamentais se dá, a porta de entrada do sistema, já diz o ministro Luiz Roberto Barroso, na Polícia Judiciária. E se lá não nos for dadas garantias para que possamos garantir direitos fundamentais, nós estaríamos tirando com uma mão, dando com uma mão, audiência de custódia, e tirando com a outra. Porque eu vou estar dizendo que alguém tem direito à garantia fundamental, mas ele precisa esperar o juiz. Ora, se eu tenho uma pessoa concursada, um concurso dificílimo, concurso com dificuldade equiparada à da magistratura, ou seja, uma capacitação típica de um magistrado. Se eu tenho uma pessoa com essa capacidade e digo no sistema que ela não é capaz de decidir sobre a liberdade de alguém só por uma prisão, eu estou querendo dizer que esse sistema é um sistema antidemocrático, porque eu só estou permitindo direitos fundamentais na fase judicial e não na fase policial. Então, isso é que eu tenho dito nos livros, em artigos, é de que o delegado deve ter liberdade para decidir sobre a liberdade, porque ele tem liberdade para decidir sobre a prisão. Só que se no nosso sistema a prisão é uma exceção, a regra é a liberdade, então a regra deveria ser que ele decida sobre liberdade, sem nenhum tipo de limitação. Então, o nosso Código de Processo Penal, de fato, viola a Convenção Americana de Direitos Humanos, mas viola principalmente quando limita o delegado a conceder essa liberdade de plano. Qual é o reflexo da população? Só basta perguntar ali na esquina. A gente vai fazer uma entrevista agora com uma pesquisa, perguntar à pessoa ali na rua se ela prefere esperar o juiz decidir sobre a liberdade ou se ela tem algum óbice, ou se ela tem algum problema do delegado decidir a liberdade dela. Ela vai concordar, eu não tenho dúvidas de que ela vai concordar, de que ela
prefere que assim que ela chegue na delegacia, que o seu direito à liberdade seja garantido. E não seja colocado num camburão da polícia, numa caçapa, algemado, para ser levado à frente do juiz. Isso pode demorar o dia inteiro e para pessoas honestas, o dia inteiro virou uma eternidade. O teu direito dele já foi violado. O fato dele ser algemado, dele estar ali na caçapa de uma ambulância, de uma viatura, né, de uma Patamo, o fato dele estar diante da polícia e do juiz, já há um constrangimento tal de que há sim uma violação de direitos humanos. Então, há um certo equívoco de que tratados de direitos humanos não possam ser efetivados no momento da prisão pelo delegado de polícia. É essa visão que precisa a sociedade acordar e não discordar da audiência de custódia, mas se voltar contra a maneira com que ela está sendo feita. Está ocorrendo, na verdade, um monopólio do poder na mão do judiciário. E isso é que eu ouso discordar. Eu acho que direito de liberdade não está sob o monopólio de ninguém. A prisão pode estar. A prisão, sim, por ser exceção, pode estar concentrada na mão do judiciário. Ele vai concentrar lá, se prende ou se não prende. Mas liberdade é algo que não deve ser concentrado na mão de um único poder, senão a gente volta à época do absolutismo. Então, na minha visão, a liberdade, como regra, ela tem que ser disseminada, inclusive no âmbito da polícia judiciária. Você está ouvindo o programa Polícia Cidadã, com os delegados federais Marcelo Itagiba e Cleiton Bezerra. Chester, eu acompanhei a sua explanação e achei muito interessante as suas colocações. E aqui eu faço uma provocação. O Código de Processo Penal, né, do Chico Ciência, do ministro Chico Campos, né, estabelecia o sistema que hoje nós temos, né, em funcionamento em razão das dimensões continentais do Brasil. E a ausência de juízes em muitas comarcas do interior, né? E até hoje mesmo, nos grandes estados, né, nós temos juízes que não, embora devessem estar fixados nas comarcas, eles são um pouco itinerantes, né? E você muitas vezes não vai encontrar um juiz para apresentar o preso. Como é que a gente resolve esse impasse? Esse impasse, ele não se resolve, né? Porque a solução, na verdade, ela já existe, que é entender que esse código, que o senhor acabou de mencionar muito bem, é um código inspirado na época do Código de Processo Penal de 1930 da Itália, ou seja, havia ali um ambiente de fascismo e era um Código de Processo Penal de emergência. E quando ele foi instituído aqui por decreto-lei no governo Getúlio Vargas, também vivíamos um ambiente de autoritarismo. Então, há no Código de Processo Penal elementos autoritários, isso não há dúvida. Inclusive, o professor Geraldo Prado, um dos grandes autores, grandes autoridades em temas como o sistema acusatório, ele deixa muito claro que o Código ele é recheado de elementos autoritários porque o regime político vigente na época da norma era autoritário. E não foi criada nenhuma norma substitutiva a essa. E nós temos uma Constituição Cidadã, uma Convenção Americana de Direitos Humanos que é totalmente incompatível com esse código. E quando você está diante de um código autoritário, a prisão é a regra. Então, por isso que você tem mecanismos cada vez maiores de manter as pessoas presas, e um deles é limitar o poder do delegado de decidir a prisão. Na verdade, limita o delegado e limitava o juiz também. Não era só o delegado que tinha limite na lei para dar liberdade, o juiz também. Até pouco tempo, a lei de drogas e a lei de crimes hediondos, por exemplo, vedavam ex lege, ou seja, vedavam por lei, liberdade provisória. E durante muito tempo, mesmo após a Constituição de 88, juízes não concediam liberdade provisória baseado simplesmente na lei, porque a lei vedava. Até que o Supremo Tribunal Federal, né, entre diversos fundamentos, disse que a decisão sobre a liberdade não pode ser limitada pelo legislador. Aquele que tem o poder de decidir sobre liberdade não pode estar limitado pelo outro poder. Ele precisa ter liberdade de analisar a liberdade. E entendeu como inconstitucional normas e fascistas, normas que vedam liberdade
ex lege, ou seja, vedam a liberdade sem analisar o caso concreto. E o que faz o Código de Processo Penal hoje com o delegado é isso, é impedir que ele avalie a liberdade sem analisar o caso concreto. Isso é totalmente autoritário. Isso precisa ser mudado. Agora, você sabe que eu trabalhei muitos anos na Delegacia de Repressão Entorpecentes da Polícia Federal em São Paulo. E tive uma experiência bastante interessante em São Paulo, principalmente na capital, onde alguns flagrantes eram de tráfico local, não de tráfico internacional, logo remetidos à Justiça Estadual. E lá funciona um sistema que me pareceu bastante válido, bastante apropriado e bastante garantista, que é a existência do DIPO, o Departamento de Inquéritos Policiais. Até conversei já muito aqui no Rio de Janeiro com vários presidentes de tribunais, mas nunca consegui fazer com que eles implementassem esse sistema. Há sempre uma reação muito grande, embora algumas comissões tenham ido a São Paulo para fazer o reconhecimento do sistema, né? E o DIPO lá, não sei se você sabe como funciona, mas é o juiz das garantias. Porque, na verdade, enquanto o inquérito policial faz as investigações, esse juiz, que é o juiz das garantias, é o juiz a quem você se dirige para solicitar todas as medidas, porque, na verdade, hoje o inquérito, e eu assim analiso, ele é judicialiforme. Né? Judicialiforme por quê? Porque para as medidas de interceptação telefônica, mandado de busca e apreensão, né, você precisa de autorização judicial. Então, você se dirige a esse juiz, e esse juiz, enquanto inquérito, é quem cuida das liberdades, vamos chamar assim. Formulada a denúncia, é distribuída a uma das varas, porque o juiz que auxilia, de alguma forma, na busca da prova, não é o juiz que irá julgar, né, o feito após a denúncia, criando, assim, um juiz de garantia. O que você acha desse sistema? Eu acho excelente. Inclusive, eu já conheci o DIPO, porque já tinha me chamado a atenção esse mecanismo. Eu já tinha conversado com alguns colegas, até magistrados. Por que no Rio de Janeiro, que é tão vanguardista nesse tema, né, como, por exemplo, foi o plantão judiciário, o Rio de Janeiro foi um dos primeiros que implementou o plantão judiciário. Antes da Emenda Constitucional 45, o Rio de Janeiro já efetivava o princípio da continuidade da jurisdição, né? Ou seja, a ininterruptividade. A jurisdição é ininterrupta, ela tem que estar 24 horas à disposição do cidadão. E por que o DIPO, no âmbito da investigação criminal, isso não aconteceria? Porque eu enxergo justamente o juiz de garantias aí. E eu vou um pouco mais além, porque nem todas as questões do inquérito policial são submetidas à reserva absoluta da jurisdição. Ou seja, há hoje um estudo ainda muito precário nos manuais de processo penal, a população principalmente fica afastada disso. Há uma supervalorização ou superlegitimação de atos no inquérito, de que eles só seriam legítimos se forem respaldados pelo judiciário como primeira palavra. Quer dizer, primeiro o juiz tem que falar, depois o inquérito policial. O nosso desenho constitucional não criou um juiz de instrução, de maneira que o juiz seja sempre o primeiro a falar. Porque senão você diz que o sistema é acusatório, mas se tudo o juiz tem que falar, então, na verdade, você está criando um sistema de juiz de instrução. Então, o que fez o Constituinte? Justamente para poder abraçar o sistema acusatório. Existem alguns direitos que o juiz tem que ser o primeiro. Aí ele elencou, no artigo 5º, inciso 10, 11 e 12. Elencou, diz lá, interceptação telefônica, ou seja, qualquer invasão de privacidade, de comunicação entre as conversações, eu preciso do juiz. Se eu quero ouvir o que a pessoa está falando, se eu quero ouvir o fluxo de dados, se eu quero interceptar, eu sou um terceiro e quero ficar ouvindo o que duas pessoas estão se comunicando, aí eu preciso de um juiz. Busca e apreensão, eu preciso de um juiz. Quero prender alguém sem que esteja em flagrante delito, eu preciso de um juiz. Ponto. Qualquer outro ato de prova, de busca de prova, há um órgão legitimado para isso também pela Constituição, que é a Polícia Judiciária. E todos os atos que não estão ali no artigo 5º são atos legitimados pelo Estado. Portanto, tem controle judicial? Tem, sim, só que posterior.
E não há nenhuma inconstitucionalidade nisso. Esse é que é o interessante do sistema acusatório, né? Assim, as pessoas vêm querendo judicializar todo o inquérito policial. Isso é um perigo, né? Agora você tocou num ponto que é o ponto até que eu ia colocar. O que te parece essa questão que muitas vezes nós nos esquecemos do que somos, né? Enquanto policiais, nós somos, na verdade, o que você acabou de dizer como expressão, polícia judiciária. Veja a denominação que temos. Até tinha no passado, na Polícia Civil do Rio de Janeiro, o APJ, não sei se você se lembra ou se você é dessa época, que era um cargo na polícia, que era o agente de polícia judiciária. Porque, na verdade, nós éramos, né, a polícia judiciária, nós somos polícia judiciária e muitas vezes nós nos esquecemos dessa denominação que, inclusive, é da própria Constituição. Sim, verdade. Há uma confusão muito grande, porque não se aprofunda de maneira devida a constitucionalização da investigação criminal. Se esquece, se foca só no Código de Processo Penal. Na verdade, o Código de Processo Penal, concordo, tem elementos autoritários, existem ali dispositivos que não foram recepcionados pela Constituição, mas o modelo da investigação criminal nosso está na Constituição. Quando eu crio lá a Polícia Judiciária para apurar crimes e indícios de autoria, eu estou dizendo que na fase da investigação existe um Estado investigação. Na hora de acusar e defender, tem o Estado acusação, Ministério Público, não é? E quem exerce a defesa daqueles que não têm condições de pagar, a Defensoria Pública. E quem julga? O Estado juiz. Então você tem a divisão perfeita na nossa Constituição. Mas não na cabeça das pessoas, né? Porque alguns poderes querem exercer o poder que o outro está exercendo, né? No caso, por exemplo, do próprio Ministério Público, que se arroga no direito de investigar. Sim. Quando, na verdade, ele se esquece, talvez, da função mais nobre que é a do Ministério Público, que é de custos legis, que é o de fiscal da correta aplicação da legislação. E eles começam a invadir atribuições e, com isso, vão criando uma confusão no sistema, onde, na verdade, em muitos lugares, o que você passa a ter é a polícia fazendo uma coisa, o Ministério Público fazendo a mesma coisa e alguns juízes fazendo também o mesmo papel. Então, você acaba com as liberdades dessa forma, porque se você tem um órgão de Estado, né, que é o órgão de investigação, que é a polícia, você tem que ter um órgão de controle, de fiscalização dessa atuação, que coube constitucionalmente ao Ministério Público, mas não a realização da investigação, mas a fiscalização de que se a lei foi corretamente aplicada pelas autoridades policiais. E você tem que ter um judiciário totalmente isento para que possa sopesar acusação e defesa e dar ao final o direito. O que nós estamos vendo, e aí eu acho que é uma situação mais fascista do que a do Código, né? São atuações fascistas de alguns elementos que usurpam a atividade do outro. O doutor Itagiba tocou num ponto importante, porque existe um filósofo búlgaro que possui tradução em português do livro dele, que se chama Inimigos Íntimos da Democracia. Tivetan Todorov. Ele escreve sobre esse tema e fala o seguinte: hoje em dia muitos poderes querem se emancipar sobre os poderes, outros poderes, ao argumento de que eles possuem soluções messiânicas, que eles possuem soluções milagrosas para resolver problemas. Por exemplo, a audiência de custódia. Quer dizer, qual foi o grande mote da audiência de custódia? Vamos impedir a tortura, quer dizer, isso a gente inibe a tortura, porque o cidadão vai ser apresentado na frente do juiz, se estiver torturado vai ser visto. Como se na polícia judiciária não houvesse gente capacitada para enxergar isso. Mas vamos considerar que o nosso passado histórico ele comprometa essa visão, né, da população. Vamos para o segundo argumento. O segundo argumento é de que vai diminuir a população carcerária. Porque a grande preocupação hoje para a implementação do audiência de custódia é de que estaria ocorrendo abuso nas prisões provisórias. Por exemplo, eu citei há pouco que 42% dos presos hoje provisórios, os 711 mil presos, são presos provisórios. Ou seja, isso é no âmbito nacional, doutor Itagiba. Mas aí está uma questão, eles usam muito esse número
não a favor da polícia, mas contra a polícia. Contra a polícia. E, na verdade, ele é um número a favor, porque se essas prisões foram realizadas, não cabe mais à polícia se pronunciar sobre essas prisões. Cabe sim ao Poder Judiciário. Se lá estão mantidos, não estão mantidos por uma falha da polícia, Sim, mas por uma falha sim. do próprio Poder Judiciário. Perfeitamente. Além disso, é o seguinte, todo mundo diz o percentual de investigações e condenações precisa ser avaliado, né? Ou melhor avaliado, porque a polícia não resolve os crimes que ela investiga. E quando, na verdade, se existe uma superpopulação hoje carcerária, e essa superpopulação é em torno de, eu diria você, de 92% são oriundos de inquéritos ou de investigações policiais. Sim, então é verdade. sempre um discurso errado, aplicado de uma forma equivocada para justificar a falha de outros poderes e jogando essa falha para a Polícia Judiciária. Exatamente. E se você olhar em âmbitos estaduais, por exemplo, no Piauí, o índice de presos provisórios é de 67%. Ou seja, na Bahia, se eu não me engano, aquela região ali ainda, 63%. São pouquíssimos estados em que o índice de preso provisório é abaixo dos 30%. Ou seja, há uma aproximação grande ainda da lógica de que vamos prender primeiro, para depois resolver os problemas. Você está ouvindo o programa Polícia Cidadã, com os delegados federais Marcelo Itagiba e Cleiton Bezerra. Dr. Rochester, falando de estatística, já temos algumas estatísticas com relação à audiência de custódia implementada em alguns estados? Sim, o CNJ ele já divulgou algumas estatísticas dos resultados, né, dessas apresentações. Aqui vão duas observações a essas estatísticas. Uma é que a divulgação, por ser um projeto do próprio Poder Judiciário, não querendo desqualificar o projeto, pelo contrário, eu acho que a audiência custosa precisa ser implementada. A maneira com que ela está sendo canalizada é que, para mim, está ocorrendo um equívoco, né? Porque está sendo concentrada nas mãos de um só poder, como se a liberdade só pudesse ser concedida por um único poder. Essa é a crítica que eu faço. E divulgam como se fosse um grande sucesso, porque a divulgação é assim, né? As manchetes vêm assim: a audiência de custódia é um sucesso, só falta a palavra sucesso, não está implícita. A audiência de custódia está gerando 44% de liberdades, tipo, né? Garantias de liberdade estão sendo garantidas na audiência de custódia. Eu falei assim, maravilha, parabéns. 44% estão sendo liberados. Significa dizer que 56% mantém-se preso. Bom, se a média nacional é de 42% de presos provisórios, e isso já é considerado um absurdo, a manutenção de 56% representa o quê? A audiência de custódia efetivamente vai diminuir o número de encarceramento provisório ou ela vai, pelo contrário, contribuir para o aumento do encarceramento? Essa é a grande pergunta. Eu queria deixar claro para a população que nós não estamos falando dos presos condenados, daquelas pessoas que ficou comprovado lá, mediante contraditório ampla defesa, que são culpadas e tem que ficar na cadeia, se for o caso. Estou falando daqueles que respondem, por exemplo, por furtos, por crimes de de médio potencial ofensivo, que não necessariamente precisam ficar presos. Pode ser qualquer um dos ouvintes. Você pode estar aí dirigindo o seu veículo, de repente alguém atravessa na sua frente, você atropela. Aí vamos fazer essa lógica, ó, você vai ficar preso enquanto você resolve o problema do seu atropelamento. Pô, mas foi o cara que atravessou. Mas precisa de prova. Vamos deixar você preso? Porque preso você não corre risco de ficar influenciando ninguém. Mas eu não vou influenciar ninguém. Mas como o nosso sistema é autoritário, eu vou presumir que você vai, então eu vou manter você preso. É essa a lógica que a população gostaria de ter no seu dia a dia? Porque se para o cara que dirige a lógica não pode ser essa, também não pode ser a pessoa que eventualmente tenha praticado um furto pela primeira vez na sua vida. Eu já tenho uma outra coisa que me preocupa, é o seguinte, por exemplo, o nosso Código de Processo Penal estabelece que a cada 30 dias, ou pelo prazo que venha a ser concedido, um inquérito seja encaminhado ao juiz.
os próprios juízes violam essa norma do Código de Processo Penal, dizendo o seguinte: não manda para cá, não, manda para o MP, por provimento, né, de tribunais. Quer dizer, uma ilegalidade cometida contra a lei. O juiz abriu mão da sua atividade, que é também uma atividade de controle, e ao mesmo tempo quer estabelecer uma outra atividade de controle. E aí, na sequência disso, eu pergunto: todos os estados do Brasil já estão fazendo audiência de custódia? E se não estiverem, estarão eles praticando uma ilegalidade? Essa é a outra crítica lançada, né? Porque nem todos os estados implementam audiência de custódia. E nos estados que implementam audiência de custódia, ela não acontece todo dia. Alguns são só durante a semana, tipo, final de semana se suspende esses direitos, no típico estado de exceção, né? E em outros estados só funciona no final de semana, que é quando tem plantão judiciário. Durante a semana, o que não tem plantão judiciário não funciona. Então, o estado de exceção em alguns estados é aos finais de semana, outros durante a semana. E os estados... isso, e pior, isso nos grandes centros desses estados. Porque nos seus interiores, por não ter a capacitação humana, né, não de conhecimento, mas de recursos humanos, você também não implementa. Ou seja, óbvio que para dar um primeiro passo isso é importante, mas isso não é um teatro. Você está lidando com direitos fundamentais. Então, se a regra do jogo para uma pessoa é que esse direito seja respeitado, para os demais que esse direito não esteja sendo respeitado, tem que estar a liberdade para essas pessoas. Então, tem que soltar todo mundo. Eu acho que você colocou uma questão que é fundamental. Eu tinha um conhecido que era um inglês que morou no Brasil durante muitos anos. E ele dizia: Marcelo, eu conheço tudo de Brasil. Carnaval, futebol, né, as famosas mulatas. Eu tenho alma brasileira. Mas duas coisas no Brasil eu não consegui entender até hoje. Eu falei: o que é, Mr. Paul? Ele diz o seguinte: esse tal de ponto facultativo e essa questão que a lei não vai pegar. Então, essa que é a questão. Esta lei é uma lei fundamental do Brasil em função de ser signatário do Pacto de Costa Rica, na verdade, e se ela é uma lei fundamental, ela não teria que ser obrigatoriamente implementada de plano em todas as comarcas, em todos os rincões do Brasil, ou ela serve para um lado, não serve para o outro, aplica ali, não aplica aqui. Então, quer dizer, que direito fundamental é esse? E esse direito fundamental só pode ser protegido pelo juiz? Vou voltar ao ponto que eu disse anteriormente. O projeto de lei, né, 554, né, 554, ele, de 2011, ele sofreu 10 aditamentos nesses últimos períodos de discussões sobre a audiência de custódia. Nesses aditamentos, se ampliou garantias fundamentais no âmbito da investigação criminal. De que maneira? Se permitiu que o delegado concedesse medidas alternativas à prisão. Pessoal, olha, isso não é hipótese de ficar preso, mas também não é hipótese de ficar totalmente solto. Vamos colocar aqui uma tornozeleira eletrônica, vamos colocar aqui uma limitação de frequentar determinados lugares. Bom, o que aconteceu com esses aditamentos? Foram aprovados por unanimidade pela comissão. Mas o que aconteceu no último dia de votação? Lamentavelmente, a Associação dos Magistrados do Brasil interferiu nessa votação, dizendo que só quem pode decidir sobre liberdade é o judiciário, e conseguiu, através de seu lobby, retirar essas possibilidades do delegado, garantir de liberdade das pessoas ainda na fase flagrancial. Isso é o que o Todorov chama de messianismo político. São os verdadeiros inimigos íntimos da democracia. Porque há o argumento de que eu vou implementar um pacto de São José da Costa Rica, eu dou com uma mão, mas tiro com a outra. Ou seja, não, olha, você tem direito de liberdade, mas só eu posso dar. Ah, mas eu queria que fosse o delegado, porque ele é o primeiro que vai me ouvir. Então, se é ele que vai me ouvir, se ele puder dar liberdade, eu prefiro ele, porque eu já saio dali para casa e não vou para um camburão para o judiciário. Não pode. Não, aí tem que ser eu. Porra, então peraí, então que direito e garantia fundamental é esse, tupiniquim? E um ponto que eu gostaria de tocar em relação a essas estatísticas é: qual o número de presos torturados que foram identificados pelo CNJ? A notícia, né, porque foi através não há uma divulgação formal
Porque especulação posso fazer várias. Basta que o preso chegue na frente do juiz e olha, ele me torturou. Como? Ele me deu uns 3 tapas no rosto. Então vamos instaurar uma investigação para apurar isso. Qualquer especulação vai gerar um índice de supostas torturas que não dá para você aferir com grande certeza se houve ou não. Mas os índices passados pelo CNJ são índices muito pequenos de que essas torturas teriam acontecido, teriam indícios de tortura. Então, a gente precisa esperar o resultado dessas investigações, cobrar isso, de fato, para ver se efetivamente houve tortura ou não, para desmistificar também a atividade da Polícia Judiciária, né? De que há, sim, respeito às garantias fundamentais. Né? Então, é preciso... eu, num livro, por exemplo, que eu escrevi em coautoria, com outros colegas, falei de um sistema que poderia garantir direitos fundamentais e que não tiraria do juiz o controle sobre essas prisões, que é o sistema da dupla cautelaridade. O que é isso? A pessoa é apresentada capturada na frente do delegado, que é a pessoa que tem conhecimento jurídico, capacitado para avaliar ali, que precisa saber leis para poder aplicá-la ao caso concreto, no caso da prisão. Bom, esse delegado vai avaliar. Olha, isso aqui é a hipótese de liberdade provisória, eu vou conceder liberdade. Olha, isso aqui é a hipótese de um monitoramento eletrônico. Isso aqui é a hipótese de você não frequentar determinados lugares. E dali fica vinculado àqueles atos. Esse ato, no momento seguinte, é comunicar ao do judiciário, que pode concordar ou não com isso daí. Ou seja, e se o delegado entender que não é hipótese de liberdade, fica preso, aí ele é apresentado à frente do juiz. Ou seja, o motivo de ser apresentado na frente pro juiz não é que haja arbitrariedade da Polícia Judiciária. É porque a lei impede que o delegado, em determinados casos, dê liberdade provisória. Esse é o grande violador dos direitos humanos fundamentais. Né? E deixar claro também aqui, doutor Cleito, doutor Itagiba, que não se está defendendo aqui impunidade. Foi aquele exemplo que eu acabei de dizer do trânsito, que todos nós estamos submetidos. Né? Se alguém atropela uma outra pessoa, é preciso que seja uma lesão corporal, né? Que seja uma lesão corporal, que seja um crime que todos nós estamos sujeitos a cometer. Né? Sem falar aqui que fulano é bandido, que o terceiro não é bandido. Vamos falar de que todo mundo está sujeito na vida, no dia a dia, nos riscos do dia a dia. Bom, se eu for começar a criar uma regra de que prisão tem que ser implementada de maneira provisória antes do final do processo, então você vai encarcerar ainda mais pessoas. E eu acho que esse não é o desenho constitucional, não é essa a nossa Constituição. E nós temos que pagar o ônus e o bônus de viver numa democracia. Né? Viver na democracia é sabermos eleger políticos que efetivamente não utilizem isso como massa de manobra para angariar voto, mas sim protejam direitos realmente fundamentais. Né? E o delegado tem toda a capacidade para fazer isso. Ele é um operador do direito, ele aplica a análise técnico-jurídica no caso concreto e nesse contexto a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos ela diz que a autoridade que analisa direito de prisão e liberdade ela exerce função judicial. Ou seja, não está querendo dizer que o delegado seja um juiz, mas ele, em algumas das suas atividades, precisa aplicar a lei ao caso concreto. E quem diz isso não sou eu. Basta você entrar na página do site da Corte Interamericana de Direitos Humanos e avaliar os casos. Eu vou dar um exemplo, Jesus Velleslor versus Panamá. Basta entrar no site e ler essa sentença, só ter um pouco de paciência, são 80 laudas, explicando como é que funciona esse mecanismo da audiência de custódia. E lá no Pacto de São José da Costa Rica, não fala que tem que ser só juiz. Fala que o preso tem que ser apresentado ao juiz ou outra autoridade que exerça a função judicial. E o que é essa outra autoridade? Quem é o órgão com maior autoridade para dizer quem é essa outra autoridade? A Corte. Porque é ela a intérprete do pacto. E não o Supremo Tribunal Federal, e não o juiz aqui. E nem o delegado. O que nós temos que fazer é prestar obediência à interpretação feita pela Corte. Muito bom isso. Eu acho que essa colocação
extremamente apropriada e correta. Eu acho que nós temos que ver qual é o modelo, até porque, como eu digo, nós exercemos essa atividade durante um longo período e até hoje, quando lavramos os autos de prisão em flagrante. O professor Ori Lopes Júnior, por exemplo, ele chegou a mencionar no livro dele de que nota de culpa seria um termo equivocado. Quando o delegado lavra auto de prisão em flagrante e define prisão, aquilo é uma ordem de prisão. Aquilo é uma prisão preventiva. Só que a gente chama de prisão em flagrante. Quer dizer, prisão em flagrante é o ato de captura, mas o documento que fundamenta juridicamente aquela manutenção da pessoa presa é uma ordem de prisão. Nota de culpa nada mais é que uma ordem de prisão. E aí nós vamos para o segundo passo, quer dizer, eu digo que aquilo que hoje quer se implementar é aquilo que já existe, porque, na verdade, nós, enquanto autoridades policiais, de polícia judiciária, lavramos o auto de prisão em flagrante, mantemos o indivíduo preso ou solto, podemos fixar fiança em determinados casos, e o que fazemos? Se mantivermos preso, vamos informar ao juiz, né, para que ele tome conhecimento e ao próprio Ministério Público. Então, quer dizer, eu acho que, ao contrário do que está se dizendo, hoje e no passado, nós já praticávamos isso com a comunicação ao juiz. A comunicação é uma audiência de custódia. É verdade. O que há, na verdade, é uma avaliação do nosso sistema totalmente dissociada da realidade. Eu vou te dar um exemplo. Né? A Universidade Cândido Mendes, uma pesquisa coordenada pela Julita Lengruber, uma socióloga, portanto, é uma pesquisa que não é feita pela Polícia Judiciária, portanto, ninguém pode dizer que ela é corporativa. Foram feitos por sociólogos, pessoas que estudam o fenômeno do encarceramento e do abuso desse encarceramento. Fizeram a pesquisa, no final dela, para resumir, chegaram à conclusão seguinte, que 20 e poucos % das pessoas que ficam presas e chegam até o final do processo presas, 20 e poucos %, 23%, se não me engano, se não falha a memória, essa pesquisa está disponível na internet, inclusive no livro também que eu não cito, são condenados por penas privativas de liberdade, pelo regime de reclusão. Todos os demais, os 70 e tantos %, eles são, ou se é aplicada uma medida restritiva de direitos, ou seja, não fica preso, ou aplica-se um regime aberto ou um semiaberto. Ou seja, situações em que o próprio sistema, quando faz um juízo de certeza sobre se aquela pessoa é culpada ou não, diz, esse cara aqui, ele é culpado, mas ele pode ficar no regime aberto, que ele não é tão perigoso assim. Então, por que ele ficou preso anteriormente? O tema é bastante polêmico e atual. Gostaria de agradecer a presença do delegado Rochester Marreiro, delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, e dada a oportunidade de deixar aqui uma palavra para a sociedade que nos ouve. Bom, queria agradecer ao programa, a oportunidade, doutor Cleiton, doutor Itagiba. É um assunto que demanda uma discussão técnica e, ao mesmo tempo, é possível falar para a população que realmente o que isso representa para ela, né, no dia a dia, e deixar o recado de sempre, para a população, sempre ficar atenta aos seus direitos e saber que a Polícia Judiciária está de braços abertos para acolher a população e defender seus direitos fundamentais. Se ela a pessoa tiver praticado um crime e tiver que responder em liberdade, que responda em liberdade. Agora, aqueles que efetivamente praticarem crimes que necessitem permanecer presos, eles irão permanecer presos, e a polícia está aqui para defender não só o direito daquele que precisa responder, né, criminalmente, mas em liberdade, como da própria população, de que a polícia também precisa repreender o crime. Né? 711 mil pessoas presas não coloca o Brasil no terceiro lugar no mundo em população carcerária. Então significa dizer que o Brasil está prendendo. Agora a gente tem que ver se a gente está prendendo certo. Estava faltando prender políticos corruptos. E isso a Polícia Judiciária e a Lava Jato, a Polícia Federal, deram um exímio exemplo de como é capaz de se prender também políticos e pessoas por crimes de colarinho branco, crimes de gabinete. Então, o que a população precisa saber é apoiar a Polícia Judiciária
em garantias, para que ela tenha proteção legal para poder prender esses políticos, pilantras, sem que haja interferência política. Isso, a sociedade precisa acordar para isso. A polícia não pode ficar na mão de pessoas políticas. Ela precisa de autonomia, ela precisa de autonomia financeira, ela precisa de independência. A população precisa brigar por isso, precisa cobrar do legislativo normas que garantam à polícia judiciária fazer o trabalho que ela tem demonstrado ser capaz de fazer. Você está ouvindo o programa Polícia Cidadã, com os delegados federais Marcelo Itagiba e Cleiton Bezerra. Você vai ouvir agora. Protegendo a melhor idade. Dicas, recebimento de denúncias e orientações jurídicas em defesa do idoso, com o delegado Rafael Bárcia, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Olá, amigos e amigas do programa Polícia Cidadã. No programa passado, nós definimos o conceito de idoso e nós ressaltamos também que o tão importante como termos direitos é nós conhecermos esses direitos para poder exercitarmos. Então nós vamos dar continuidade a esse nosso programa que esclarece quais são os direitos e esclarece também as vias para exercitar esses direitos. Hoje eu quero falar da estrutura que a Polícia Civil tem de atendimento ao idoso, que é uma estrutura muito interessante que está disponível ao idoso. A Polícia Civil ela conta com uma delegacia especializada de atendimento ao idoso. O que é uma delegacia especializada de atendimento ao idoso? É um centro de referência. Lá, os policiais são treinados para atender o idoso. Lá, essa delegacia ela é habilitada a fazer encaminhamentos para o idoso, quer dizer, ela pode fazer agendamentos para o idoso, ela orienta o idoso. Então, muitas vezes, o problema do idoso não é só criminal, ou não é criminal, ou tem uma origem distinta da criminal, e lá a delegacia ela vai poder fazer esses encaminhamentos, ela vai dar essa orientação, ela é habilitada a isso. Então, um centro de referência muito importante. Essa delegacia ela fica em Copacabana. Copacabana ele é conhecido como o bairro dos idosos, né? E ela fica em frente ao metrô. E isso é muito importante em termos de acessibilidade ao idoso. O idoso que quer ir a essa delegacia, ela fica na porta do metrô, um lugar que tem muitos pontos de ônibus também. Então é um lugar de fácil acesso facilitado, isso é muito importante. Ela fica na rua Figueiredo de Magalhães, número 526. E ela fica aberta 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, o idoso que precisar, a hora que precisar, o dia que precisar, vai encontrar na delegacia do idoso esse apoio. Eu falo delegacia do idoso porque é o nome que carinhosamente é conhecido, né? Mas, na verdade, o nome dessa delegacia é Delegacia Especial de Atendimento a Pessoas da Terceira Idade. Isso é importante saber. E é importante destacar também que pese a Polícia Civil ter uma delegacia especializada para isso, o idoso ele pode procurar qualquer unidade de polícia. Né? Qualquer delegacia de polícia ela tem a atribuição de atender o idoso. Né? Então, o idoso não precisa se deslocar. Ele tem essa possibilidade de procurar uma especializada, mas ele pode procurar a delegacia mais próxima da sua localidade, onde ele se localiza, da sua casa, do seu trabalho, enfim. A delegacia mais próxima, ela também tem o dever e a obrigação de atender o idoso. Também estão treinados para isso. Né? O delegado de polícia, que é um operador de direito dentro da delegacia, também pode fazer determinados encaminhamentos para o idoso, né? Encaminhamentos cíveis, muitas vezes para a Defensoria Pública, né? Agendamentos. Então é importante o idoso saber que ele tem na delegacia do idoso ali uma ferramenta, mas que ele pode se utilizar de qualquer delegacia de polícia para fazer valer os seus direitos. A Polícia Judiciária é a grande garantidora dos direitos do cidadão e não é diferente com relação aos idosos. Então, meus amigos, eu gostaria de repetir o endereço
da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa de Terceira Idade, né? A Delegacia do Idoso, que fica na rua Figueiredo de Magalhães, número 526, em Copacabana. Destacar que ela fica aberta 24 horas, todos os dias da semana, né? Convidar os idosos a conhecer a delegacia, a conhecer a equipe, a conhecer o trabalho que é desenvolvido e convidar também os ouvintes a continuar nos acompanhando. Esse quadro aqui vai terminar agora, mas eu gostaria de convidá-los a continuar acompanhando, porque a proposta desse quadro é ter uma interatividade. O idoso vai poder trazer questões, trazer dúvidas, trazer questionamentos, e nós vamos responder da melhor maneira possível. Então é um quadro muito interessante, é um quadro que tem um interesse social muito grande. Então gostaria de convidá-los a permanecer com a gente. Muito obrigado. Você ouviu o programa Polícia Cidadã. Quer ouvir mais? Visite nosso site www.policiacidadã.com.br.